Eita, coisa boa, viu? Essa machaiada aqui tá bonito. A gente olha para um lado tem uma Mercedes, a gente olha para o outro lado tem um Porsche. Eu vou dizer para vocês, pensa num momento ímpar na vida de vocês, viu? Eu estou aqui cheio da expectativa, criando uma expectativa maravilhosa para este momento. Eu sinto que de todas as reuniões que nós já fizemos de homens, esta aqui vai ser diferente. A hora que você entra aqui na igreja, você já vê algo diferente, você já vê um clima diferente. Então abra o coração de vocês para esta noite, para que você se torne verdadeiramente um sacerdote na sua casa. Então entenda o que é o sacerdócio neste momento. Você precisa entrar em um outro nível na sua casa, você precisa viver outros níveis na sua vida. Talvez até aqui você viveu um nível, mas a partir de hoje você vai mudar. A partir de hoje você vai entrar em um outro nível, um outro ciclo de vida, como homem, como sacerdote, um homem chamado pelo Senhor para exercer uma autoridade nesta terra. Nós estamos aqui, somos homens de honra. Esta ministração de hoje eu tenho certeza que vai nos impactar. Eu não tenho dúvida que vocês não vão sair daqui como entraram, porque lá em Romanos 12:1 diz que com compaixão, o homem tem que ter compaixão e tem que fazer um sacrifício vivo. Isso quer dizer, você tem que entregar-se, você tem que agir, você tem que viver, você tem que fazer as coisas vivendo, na vivência. Nós vivemos momentos lindos aqui nessa igreja, uma semana abençoada, o pastor Raul sabe, foram muitas demandas que nós vivemos aqui, mas aqui tinha homens de honra aqui. Tudo que está pronto hoje aqui, porque tinham homens na frente, homens liderando, homens que tinham valores, homens que foram ministrados, que tiveram princípios. Então que vocês possam também viver esses princípios do Senhor. Então eu quero chamar você para este momento, para esta abertura linda do Senhor. Abra o seu coração, abra a sua mente para as palavras que vão ser ministradas nesta noite, para que você se torne aquele homem que todo mundo quer que seja, a sua esposa, a sua mãe, a sociedade. Então seja esse homem, esse sacerdote que o Senhor te chamou para viver um novo nível, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, é para a honra e glória do teu santo nome, que nós nos reunimos, Pai, agora, juntos, Pai, em comunidade, em comunhão, Pai, buscando do Senhor, Pai, a Tua palavra, Pai, o Teu alimento, aquilo que vai nos sustentar, aquilo que vai nos levantar, aquilo que vai nos fazer ficar de pé nos momentos difíceis da vida. Então é esta palavra, Pai, que nós chamamos a existência dela nesta noite, Pai. Nós oramos, Pai, chamamos a existência do Teu Espírito, Pai, e nós estamos aqui, Pai, para orar, para abençoar, Pai, a cada um irmão, um ao outro, Pai, porque nós somos família, porque nós somos o corpo, e queremos, Pai, que o Senhor, como sendo o cabeça, nos abençoe nesta noite. Tudo isso eu peço, é para a honra e para a glória do Teu santo nome, amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar com júbilo, aleluia. Aleluia! Não há nada melhor do que Jesus. Dê um aplauso a Ele aí, glorifica, vai! Louvado seja Deus! Você pode fazer uma oração, levantar as mãos ao céu, agradecer ao Pai porque você está aqui. Olha que bênção você está aqui. Homens cheios do Espírito Santo, homens que vão fazer diferença nos seus lares, sacerdotes, homens de honra, homens que farão diferença na sociedade, homens cheios pelo Espírito Santo de Deus, homens que vão conduzir os seus lares com sabedoria, os seus negócios com graça, com favor. Você é esse homem. Você veio aqui para uma noite especial. Que o Espírito transborde em você, em nome de Jesus. Aleluia. Bem-vindo, que bom que você está aqui. Louvado seja Deus. Nós estamos em dias especiais aqui na igreja, e nós intitulamos Dias de Inspiração, para que a cada dia nós sejamos inspirados de uma forma diferente. Hoje, os homens, amanhã, pela manhã, as mulheres, à noite, algo para líderes, para pastores. No nosso domingo inesquecível, serão 3 cultos inspiradores.
E para a gente ser inspirado, precisa alguém ser canal disso. E por isso que eu estou com amigos especiais que são da Rede Inspire. Da Rede Inspire de igrejas. Pastor Carlito chega amanhã. Pastor Carlito vai estar ministrando aqui domingo. Mas já está conosco aqui o Lincoln, o Haroldo, o Everaldo, o Atler. Eu quero um aplauso na vida deles aí. O Weber que ministrou lindamente esse louvor com uma graça do céu. Um aplauso na vida do Weber. O Weber é pastor da Adoração Church em Castanhal, no Pará. O cearense, também conhecido por Aquaman, ficou conhecido, né? Lá em Castanhal, uma criança falou: tio, esse homem parece o Aquaman. Falei: é ele. Lisonjeiro. O Atler, vê que o nome dele é diferente. O Atler é pastor da igreja Atos de Cristo em Fortaleza. Aleluia. Everaldo está aqui, pastor da ICP em Curitiba, Paraná, igreja com propósito. Haroldo, da comunidade Religar em Manaus. Ele não é muito grande, mas tem um grande coração. Você viu que o Atler é toda hora arrumando o cabelo. Cabelo é coisa, né, Lincoln? Lincoln, da Reviver Presbiteriana, lá em Sobradinho, Taquari, agora mudou, verdade. Distrito Federal, Brasília. Então são amigos queridos que nós temos já uma amizade, uma aliança de longos anos, e estão aqui para nos abençoar, né? Nós temos um grupo chamado Inspire Brothers, e nós, através de uma ação do Espírito Santo na vida do Haroldo e com a bênção do pastor Carlito, nós entendemos que nós podemos inspirar uns aos outros. Então a gente vai na igreja de um, vê uma coisa, pode levar para nós, a gente pode falar, brincar. Quando é para falar sério, a gente fala sério. Quando é para ficar em silêncio, que o Weber gosta muito, a gente fica em silêncio. Amo o silêncio. Ele ama silêncio, ele gosta. Hoje ele estava meio agitado na sala, falou: vamos ficar em silêncio, eu gosto de silêncio. Aí o Atler chega gritando, né? Cearense é assim, né? Se tem um cearense, eles gritam assim, eles já se identificam. Como é que é o gritinho? Tem um cearense aí? É igualzinho! E vocês são meio parecidos. É a cabecinha. Glória a Deus. E a gente está feliz de estar aqui. É muito bom receber amigos, né? E eles vão ministrar sobre as nossas vidas. Nós teremos 2 mensagens, né? Nós queremos receber dos dois. Então a gente fez 30 minutos para o Lincoln, 30 minutos para o Everaldo. Lincoln falará sobre sacerdócio e Everaldo falará sobre honra. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Aqui estão diante de nós homens casados e muito bem casados. Alguns vieram com suas esposas. Homens que pastoreiam uma igreja. Homens que têm um lastro, uma jornada cristã. Então são homens que merecem a nossa honra, o nosso respeito, né? E a unção que você honra, nela você prospera. Nós já aprendemos muito sobre isso, né? Então são homens que vieram aqui para derramar sobre as nossas vidas. Então quero que você receba, né? O Lincoln já vai subir aqui. Vem cá, meu amigo. Em seguida, um aplauso na vida dele. Em seguida, o Everaldo vai ministrar sobre nós. Ontem o Atler chegou primeiro, ministrou uma palavra para a liderança da igreja que estamos matutando até agora sobre a mensagem, uma mensagem poderosa. Então Deus reservou dias realmente para nos inspirar, amém? E eu quero agradecer você que veio, homens. É que lindo demais, só homem, né? Essa mulherada a gente já sabe que elas vêm mesmo, mas eu estou feliz com vocês. Vocês me honraram
em estarem aqui, honraram a sua igreja e honraram esses homens de Deus que vieram aqui. Eu tenho certeza que vai vir 2 palavras poderosas ao seu coração. Então você já fica ligado que o Lincoln vai ministrar, depois ele ora e já sobre o Everaldo e já vem outra palavra sobre nós. Receba com carinho o homem de Deus, seja usado, meu amigo, com poder, com graça, em nome de Jesus. Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Pode se sentar, fica à vontade. É uma honra estar de volta aqui. Última vez, nós estamos completando 2 anos que aqui estivemos. E sempre, quando Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui, é um presente para nossas vidas. Nós somos muito mais abençoados do que abençoamos na verdade. Pastor Robson, a família Base nos inspira, nos abençoa de uma forma espetacular. E eu louvo a Deus pela vida dele, meu amigo já de longa data, por tudo que Deus está fazendo na vida de vocês. Toda vez que nós chegamos aqui, temos coisas novas. Vocês estão em constante movimento. E isso é espetacular. Louvado seja Deus. Um abraço da nossa Reviver, a família de Brasília. Um abraço dela para o seu coração, para a sua vida. Se for em Brasília e não for na Reviver, você perdeu a sua viagem. Vai na Reviver, você vai ser muito bem acolhido e amado também, como nós somos amados aqui. Deus abençoe. Vamos lá? Diga comigo, eu represento. Mais uma vez, eu represento. Agora você vai dizer, eu represento porque eu carrego a presença. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para você. Você representa, porque você carrega a presença. Sacerdócio. Sacerdócio é a responsabilidade de representar a Deus. Deus chamou você para algo especial. E esse algo especial tem a ver com o que você carrega na sua vida. E ser sacerdote é representar a Deus e carregar a presença de Deus por onde você passar. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou. Chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isaías 61:6 nos diz: mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6 também nos diz assim: agora, se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas palavras são as palavras que você dirá aos israelitas. No Novo Testamento, especialmente nas cartas de Pedro,
Os crentes são chamados de sacerdócio real e uma nação santa. Isso traz para nós uma verdade. Isso sugere que todo o povo de Deus, não apenas uma classe especial, todo o povo de Deus é chamado para exercer um papel sacerdotal. No Antigo Testamento, no início e ao longo de muito tempo, as pessoas olharam para uma classe especial que representava Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, o Senhor diz que constituiu o homem e colocou no jardim para lavrar, cuidar, edificar, construir aquele jardim. Nesse primeiro momento, a palavra edificar, abade, traz a ideia do ministério sacerdotal. E é essa perspectiva que é construída em toda a revelação bíblica. O sentido de edificar traz na sua essência o sentido de representar e de ministrar, de servir diante de Deus e diante das pessoas. Ao longo da trajetória bíblica, Deus escolheu o povo dele para carregar aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a sua presença, representando ele onde ele estivesse. Na antiga aliança, esse povo era um povo específico, de uma tribo específica, selecionado de forma específica. Mas na nova aliança, o Senhor muda tudo, e nessa nova aliança, Ele nos constitui como seus representantes, não apenas uma classe especial, mas todos aqueles que carregam a presença de Deus, no momento em que entregam a sua vida a Jesus, se torna também um representante de Deus, da presença de Deus, por onde ele passa. É um chamado a exercer o papel sacerdotal. Isso indica que nós carregamos a identidade sacerdotal na nossa essência, porque nós fizemos uma aliança com Jesus. O sacerdote, portanto, passa na nova aliança a ser alguém que se coloca entre as pessoas para representar a presença de Deus. No Antigo Testamento, como eu já disse, o povo ele possuía um sacerdócio. O povo possuía um sacerdócio. Na nova aliança, o povo é o sacerdócio. Você consegue entender a diferença disso? Na antiga aliança, o povo tinha um. Na nova aliança, ele é um sacerdócio. Ele deixa de ter alguém que o representa, e ele passa a ser o representante. Todo cristão, portanto, tem o privilégio de carregar a presença de Deus, entrando na presença de Deus e representar a Deus através da presença, onde estiver. O texto de Êxodo capítulo 19, o Pai revela o nosso chamado. O texto diz: vocês serão para mim um reino de sacerdote. Eu quero chamar a sua atenção para essa frase: vocês serão. Vocês não estarão, vocês serão. Você muda completamente a perspectiva quando você entende que em Deus você é aquele que o representa. Você não adquiriu uma função, você é a função. Eu queria que você prestasse atenção nessa afirmação. Vocês serão. A vida não é sobre ter, é sobre ser. O nosso chamado não é sobre ter, é sobre ser. E o chamado de Deus é sobre quem nós somos.
quem nós somos. Isso tem a ver com a nossa identidade. Isso tem a ver com aquilo que Deus nos chamou para ser. Para ser. E isso diferencia completamente de vocação. Chamado não é vocação. Chamado tem a ver com essência. Vocação tem a ver com função, com o que eu faço. E é essa confusão na mentalidade do sacerdócio. O texto nos diz que o Senhor nos chamou para sermos. O Senhor não nos chamou para fazermos. Que diferença é essa, pastor? A vocação diz respeito ao que nós fazemos, a função que nós desempenhamos. A mudança da antiga aliança para a nova aliança é justamente essa. Você deixa de carregar uma responsabilidade funcional e você passa a ser o representante. Guarda essas informações. De maneira prática, eu quero exemplificar com algo que eu creio que você vai entender. Eu sou Lincoln. E quando eu digo eu sou Lincoln, isso diz respeito à minha pessoa, à minha identidade, a tudo aquilo que eu carrego, as minhas características físicas, intelectuais, relacionais, espirituais. Isso tem a ver com quem eu sou, com a minha identidade. Agora, quando eu digo assim, eu sou o pastor Lincoln, isso diz respeito à minha função. Isso diz respeito ao que eu faço. E aí eu quero que você entenda uma coisa. O que eu faço não define quem eu sou. É o que eu sou que precisa definir o que eu faço. O que você faz pode ser temporário. O que você faz pode ser apenas por algum instante, algum momento. Mas quem você é o que você carrega para todo sempre. E o que eu quero que, se você compreender isso aqui, valeu a pena. É por isso que o Senhor diz: eu vos farei um reino de sacerdotes. Vocês serão sacerdotes. Isso tem a ver com quem eu sou e não com o que eu faço. Deus nos chamou para sermos o reino de sacerdotes. Ou seja, nós carregamos a presença dEle por onde nós passamos. Isso é o que nós somos, não é o que fazemos. Onde eu estou? Em casa, no meu trabalho, no meu lazer, na escola, na faculdade, na igreja, na sociedade. Eu represento a Deus. Eu carrego a presença de Deus. Você consegue entender a diferença de você estar numa função, de você viver na essência de quem você é? Eu sou um sacerdote. Eu não estou um sacerdote. Essa é a minha essência. A minha essência, a minha identidade é carregar a presença e representar a Deus onde Ele me colocar. E essa essência que diz respeito à minha identidade, ela flui da presença de Deus. Foi o próprio Deus que nos escolheu e nos chamou para isso, porque eu só dou aquilo que eu tenho.
Se eu não tenho a presença, eu não carrego a presença, eu não entrego a presença. Um filho, quanto mais tempo passa com o pai, mais ele se torna parecido, semelhante, igual ao pai. Isso tem a ver com o nosso primeiro chamado, no exercício da nossa identidade, e não de uma função. Marcos capítulo 3, versículo 13 a 15, a Bíblia nos diz: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis. Chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. O dia que eu entendi isso aqui, isso mudou minha vida, porque o meu primeiro chamado para eu ser quem Deus espera que eu seja, começa na essência da minha entrega no relacionamento com Ele. Nós vivemos uma época que isso está tudo confuso, porque as pessoas se movem a partir da função e não da sua essência, da sua identidade. Elas entregam as competências e habilidades funcionais, não é uma entrega da essência de quem elas são, portanto, daquilo que elas carregam. Por isso, Jesus diz: o primeiro chamado na sua vida é o chamado para você estar comigo. Eu chamei os meus discípulos a mim, e eles vieram para estarem com Ele. E o texto diz: para que estivessem com Ele, então os enviou a pregar e a expulsar os demônios. Tudo o que nós precisamos, nós só encontramos na presença, porque é a presença que molda a nossa identidade. É a presença que nos dá destino e propósito. É na presença que eu represento aquele que me chamou para carregar a essência dele. O nosso chamado vem primeiro do que a vocação. O chamado é para ser, e para ser eu preciso estar com Ele, para Ele forjar em mim o que Ele deseja que eu faça e cumpra para Ele. Eu só sou se me torno um como Ele é. É por isso, acontecer, eu preciso estar com Ele. O foco número 1 é a companhia dEle, e não o que nós fazemos para Ele. Ele sabe que se eu focar na vocação e não no meu chamado, eu corro um grande risco de fazer o que Ele não me pediu para fazer. E não é possível fazer sem a presença dEle. A presença de Deus, então, portanto, é a minha maior necessidade e é o meu maior patrimônio. Eu queria convidar você para imaginar um reino de sacerdotes que prioriza a presença de Deus e a partir disso cumpre então a sua vocação. O meu chamado não é a minha função, o meu chamado é a minha identidade, é o que eu carrego. Imagina o que será entregue nessa vocação. O que vai fluir de cada entrega, onde você estiver, quando você entende o que você carrega, o que você representa. A confusão está entre o que fazer e o quem é. Exemplo, quando você preenche uma ficha com os seus dados pessoais, o que você coloca lá no lugar onde é pedido o seu nome? Quando é me solicitado para preencher uma ficha, eu não coloco na ficha Pastor Lincoln Leiva Luiz Alves, porque pastor é uma função.
eu coloco Lincoln Leiva Luiz Alves, porque essa é a minha identidade. O que eu quero te dizer é que a vocação que você exerce todos os dias só vai cumprir o propósito de Deus se for exercida a partir da sua identidade. O ensino da Reforma Protestante, ela trouxe uma contribuição espetacular para as nossas vidas, porque ela enfatiza fortemente o conceito do sacerdócio de todos os santos. O que significa isso? Que não é apenas uma classe que representa e carrega a presença, mas todos os cristãos, todas as pessoas que um dia entregaram a vida a Jesus, elas se tornam sacerdote. Ela tem livre acesso a Deus, e ela representa a Deus, e representa aqueles que Deus coloca na sua vida. Portanto, os crentes têm acesso a Deus, e são chamados a servir como sacerdotes em suas vidas diárias. Não apenas os líderes da igreja, todos nós somos sacerdotes, é o que a palavra de Deus nos mostra. Em essência, o sacerdote é alguém que representa o povo diante de Deus, e alguém que representa Deus diante do povo. Imagina o grande privilégio e a tamanha responsabilidade que nós carregamos. Eu quero compartilhar então com você 3 características imprescindíveis para você viver o seu chamado e cumprir o seu propósito. Qual é o seu propósito? Eu sou um sacerdote. Eu não estou um sacerdote, eu sou um sacerdote. Eu carrego a presença por onde quer que eu vá. 3 coisas eu considero importantes para o exercício do sacerdote. Primeiro, viva sua identidade. Você só dá o que você tem. Você não consegue entregar nada mais daquilo que você é. O sacerdócio começa na consciência de quem você é em Deus, de que Deus fez de você. João 1,12 nos diz: contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Eu queria chamar a sua atenção para essa frase: deu-lhes o direito. Sabe o que João está dizendo para nós? Que ser filho traz para nós direitos. E sabe qual é o direito? Representar o próprio Deus. Ser um sacerdote. Tudo começa na consciência da sua identidade. Quando Jesus te chamou, quando o Espírito Santo te convenceu, te atraiu à presença de Deus, tudo que o Pai desejava era você retornar à sua identidade original, filho de Deus. Porque se tornando um filho de Deus, você viverá o seu chamado sacerdotal. Viva então como filho de Deus. Viver como filho de Deus é posicionar na sua identidade, a identidade de filho amado do Pai. Nós somos chamados por Deus não para vivermos a nossa melhor versão. Tire isso da sua cabeça. Deus não te chamou para viver a melhor versão. Deus te chamou para viver a versão original, a versão que Ele criou, a versão que carrega em si o seu chamado, a sua essência de ser um sacerdote, carregando a presença de Deus onde você for. Foi por isso que Deus te chamou. Não tem a ver com a sua função, tem a ver com a sua identidade. Portanto, o sacerdócio
é o posicionamento na identidade de filho de Deus. A palavra direito, no original grego, traz também no seu significado a mesma essência da palavra autoridade. Tanto direito como autoridade vem do significado de poder delegado, aquilo que é outorgado por direito, que traz a você o privilégio de tornar o representante. Sabe o que significa? Quando eu me torno filho, me posiciono na minha identidade, eu recebo a outorga de Deus no direito de representá-lo. Eu estou apaixonado com isso, porque aonde eu entro, eu tenho o direito e a autoridade de representar a Deus. Quando eu me torno filho, eu assumi esse privilégio dado pelo Pai. Por isso, viver a identidade é a essência de viver o sacerdócio. Segundo, seja liderado pelo Espírito Santo. Para exercer o sacerdócio, seja liderado pelo Espírito Santo. Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A palavra criado no original significa pego pela mão e conduzido até o destino final. Sabe o que isso significa? Deus, através do seu Espírito Santo, é aquele que nos conduz no nosso chamado, no nosso destino, no nosso propósito, em viver o sacerdócio dele. Que loucura foi essa, você pensar que é possível cumprir o chamado do seu Espírito Santo? Quem te ensinou isso? O sacerdote, ele representa Deus, e ninguém representa Deus sem o Espírito de Deus. Ao ser guiado pelo Espírito, você se posiciona na sua identidade de filho, recebe o direito, está posicionado na autoridade de representá-lo. Portanto, você vive o chamado. Todas as habilidades, todas as competências e dons são dados pelo Espírito Santo para o crescimento e para a vivência no sacerdócio. Ele te habilita para representar a Deus por onde Ele te conduzir. Então entenda, não há como cumprir o chamado sem o Espírito Santo. Ele é o seu companheiro, Ele é o seu guia, o seu parceiro. Quando Pedro fala que somos sacerdócio real, ele deseja nos lembrar que nós não somos autônomos. Nós representamos um reino, o reino de Deus na terra. Portanto, quando você é um bom pai, você representa o reino de Deus na terra. Portanto, quando você é um bom empresário, você representa o reino de Deus na terra. Porquanto você é um bom funcionário público, você representa o reino de Deus na terra. Você é professor, representa o reino de Deus na terra. Você como filho, representa o reino de Deus na terra. Eu carrego a presença e tenho a autoridade outorgada para representá-lo. Viver o sacerdócio é viver a excelência em representar aquele que me chamou das trevas para a maravilhosa luz. É o Espírito Santo que nos capacita com autoridade para vivermos uma vida digna do Evangelho com o qual nós fomos chamados. E eu concluo dizendo: para você viver e exercer o sacerdócio, sirva com amor e paixão. Sirva com amor e paixão. Colossenses 3, versículo 23 e 24 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que do Senhor vocês receberão a recompensa da herança. E ele lembra de uma forma incrível: é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem te fez o sacerdote? Foi o Senhor. Olha para cá. Faça o seu melhor. Faça com excelência. Faça com amor e paixão. Honre aquele que te chamou. Faça o melhor porque você está sendo chamado para representar o Senhor. Lembre-se, você é um referencial. O sacerdote não entrega nada menos do que o melhor.
É alguém que entendeu o princípio da excelência. Nosso paizão, o pastor Carlito, diz: a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Então, portanto, não baixe o padrão de entrega. Seja alguém em que o mestre Sala possa dizer: esse guardou o melhor até o fim. Todos servem primeiro o melhor vinho, depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Entenda, viver o sacerdócio é decidir viver o melhor até o final. Essa é uma revelação incrível. Você guardou o melhor até a glória. Jesus nos ensina nesse milagre que o melhor é para ser entregue até o final. Ao longo dos meus 30 anos, eu conheci muitas pessoas que começaram bem, mas se distraíram, descuidaram e não ofereceram mais o seu melhor. Portanto, perdeu o privilégio de representar a Deus. A sua melhor semente trará sobre a sua vida a sua melhor colheita. Eclesiastes 9:10 diz assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Eu comecei essa ministração chamando você para fazer uma declaração profética. Eu represento. Quantos essa noite podem se levantar, se colocar de pé e diz: eu represento? Aleluia! Eu represento porque eu carrego a presença. Eu represento porque eu decidi viver e fazer o melhor. Eu represento porque a minha decisão é de honrar o Pai até o fim, no meu chamado, e se precisar, a partir da minha vocação. O seu chamado é ser sacerdote. Essa é a essência da sua vida. Você não está sacerdote, você é um. Deus te deu o de melhor e tudo o que você precisa para viver o seu chamado. Eu represento. Eu represento não é porque eu sou bom. Eu represento não é porque eu tenho recurso. Eu represento não é porque eu tenho influência. Eu represento é porque eu carrego a presença. Todos os ambientes que Deus te colocou, todos os lugares que Deus te conectou, foi por um único motivo. Olha para cá. Foi para você ser um sacerdote. A família que Deus te colocou é para você ser o sacerdote. O trabalho onde você exerce a sua vocação é para você ser o sacerdote. A base, church, é para você exercer o sacerdote. A cidade de Palmas é para você exercer o seu sacerdote. O Brasil é para você exercer o seu sacerdote. As nações é para você exercer o sacerdote. O sacerdote muda tudo porque carrega a presença de Deus. Pastor Everaldo vem compartilhar com vocês sobre honra. Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, pastor Lincoln. Graças ao Senhor. Pode sentar. Quem pode dizer um amém por essa palavra abençoada? Isso, várias améns. Deus abençoe vocês nesse tempo juntos aqui. Quero repartir uma palavra para vocês sobre a cultura da honra. E eu estou contente, feliz, me sinto honrado de estar no meio desses homens de Deus, do Inspire Brothers, pastores amados que eu amo muito. E estamos convivendo juntos em comunhão, em alegria.
E esses homens de Deus, tem duas coisas que eu gostaria de repartir com vocês sobre eles. A primeira delas é que eles amam Jesus demais. E segundo, eles amam a igreja de Jesus. Eles amam a igreja de Jesus demais. Por isso que eu caminho com eles, porque eu também amo Jesus e também amo a igreja de Jesus. É uma honra caminhar com vocês, meus irmãos. Uma honra estar aqui na Base Church, nesse tempo de inspiração. E vamos juntos. Então vamos lá, cultura da honra, cultura do sobrenatural. Quero ler dois textos com vocês. Primeiro é o texto sobre o batismo de Jesus, está lá em Mateus capítulo 3, versículo 13. E o segundo é Zacarias 4:6. Zacarias 4:6. Então eu vou ler aqui Mateus 3, que diz assim: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Mateus 3:13. Mateus 3:14 diz assim: João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. Então João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Outro texto, Zacarias 4:6 diz assim: Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Em outras traduções diz assim: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Diga assim comigo: se tem sacerdócio real, tem honra. O pastor veio falar sobre o sacerdócio real aqui, o pastor Lincoln. Então, se tem sacerdócio real, tem realeza. Se tem realeza, tem honra. Então nós vamos agora partir do sacerdócio real para a prática da honra. E nesse texto do batismo de Jesus tem algo bem importante. Quando se fala justiça, também fala vontade de Deus, ou fala sobre o que Deus quer. Jesus chega para João e diz assim: vamos fazer para cumprir toda a justiça, ou vamos fazer para cumprir tudo que Deus quer, ou vamos fazer isso para cumprir a vontade de Deus. Então, honra está ligado com justiça de Deus, honra está ligado com a vontade de Deus, e honra está ligado ao que Deus quer. Agora, se você analisar o texto comigo, eu não tenho muito tempo para analisar o texto, só quero passar esses princípios para vocês. Jesus honrou o profeta, Jesus honrou João Batista. Jesus foi até João Batista. Se nós olharmos o contexto, Jesus está, o João Batista está pregando sobre arrependimento. João Batista está pregando sobre batismo, o batismo dele. E ele está pregando e dizendo assim: eu tenho batizado vocês com água, mas após mim vem um maior que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo, vos batizará com fogo. Ele é maior que eu. E Jesus agora vem em direção a João e diz assim: me batize. E João recusa. E Jesus fala: não, faça para cumprir a vontade de Deus. E aí João disse: então eu vou fazer. João concordou. Então Jesus honra o profeta. João Batista é o profeta, a voz que clama no deserto. Então Jesus honra o profeta. A segunda coisa que Jesus honra aqui é a Escritura, porque justiça, toda a justiça de Deus é toda a Escritura, Jesus honra a Escritura, e Jesus honra a Escritura que fala do reino de Deus, porque Paulo depois vai escrever que o reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito. Então o reino de Deus está sendo honrado aqui, Jesus honra o profeta, honra a Escritura, honra o reino de Deus. E por último, Jesus honra o Pai, porque Jesus fala assim:
vamos fazer isso, João, para que a vontade dele se cumpra, para o que ele quer se cumpra. Então, Jesus está honrando aqui em vários níveis. Primeiro, Jesus honra o nível profético, Jesus honra o nível das Escrituras, Jesus honra o nível do reino de Deus, e Jesus honra o Pai, honra o próprio Deus. Então são níveis de honra nesse texto. E quando os níveis de honra acontecem, acontece três coisas sobrenatural. Três coisas sobrenatural. Naquele momento, diz o texto, os céus se abriram. Então, quando nós vivemos a cultura da honra, os céus se abrem. Eu declaro céus abertos sobre a vida de vocês. Céus abertos sobre a sua vida. Então, a cultura da honra faz o céu se abrir. Então, às vezes nós estamos orando, Deus, que os céus se abram, Deus, que os céus venham na terra. O segredo do céu se abrir, dos céus vir na terra, é a honra, a cultura da honra. Então, uma coisa sobrenatural aconteceu aqui, o céu se abriu. Segunda coisa sobrenatural que aconteceu, o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele. Então ele viu, foi visto o Espírito de Deus pousando sobre pomba. A segunda coisa que acontece na cultura da honra é a manifestação do Espírito de Deus em forma visível. Forma visível, nós vemos o Espírito Santo agir, nós vemos o Espírito Santo tomar conta do ambiente, nós vemos o Espírito Santo governar a atmosfera, nós vemos o Espírito Santo governar o ambiente. Quando há cultura da honra, o Espírito Santo tem liberdade. Quando há cultura da honra, como Jesus honrou aqui, o Espírito Santo age e é visível. E terceira coisa, diz que uma voz dos céus disse assim: este é meu filho amado em quem tenho comprado, quem tenho prazer ou quem me comprazo. Então, quando a cultura da honra é executada, é exercida, é praticada, o que acontece? A voz de Deus é ouvida. Alguém quer ouvir a voz de Deus aqui? Amém? Eu já ouvi a voz de Deus algumas vezes na minha vida. E a cultura da honra atrai a voz de Deus para os ouvidos dos humanos. E a voz de Deus testifica de Jesus o Filho. Então, quando há cultura da honra, a voz de Deus é ouvida. E o que é essa voz que nós ouvimos? É a voz do Pai testificando do Filho, o Pai elogiando o Filho. Isso é cultura da honra. Então, a cultura da honra, primeiro, abre os céus. Segundo, a manifestação do Espírito Santo visível. E terceiro, na cultura da honra, ouve-se a voz de Deus testificando do Filho Jesus para todas as pessoas. A cultura da honra, portanto, se abre os céus. A cultura da honra, portanto, se vê-se o Espírito Santo no ambiente, na atmosfera, e também ouve-se a voz de Deus o Pai. Então nós podemos chamar a cultura da honra de cultura sobrenatural. Cultura sobrenatural. Então é a cultura sobrenatural. O ponto fundamental dessa cultura é a convicção de que Jesus é o modelo da vida cristã plena em nós. Então a cultura da honra revela a realeza de Jesus. Sacerdócio real, como nós ouvimos agora aqui, alguns minutos, revela a cultura de Jesus. Nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós vamos viver o modelo de Jesus. Então a cultura da honra é de pessoas realezas, pessoas do reino de Deus. E se existe realeza, se existe reino, se existe rei, existe protocolo de honra. Existe um protocolo. Nós precisamos aprender os protocolos. E os protocolos é o que? Gratidão. Os protocolos, você pode traduzir honra por amor. Por exemplo, honre ao Senhor Deus, ame ao Senhor Deus. Honre o seu pai e a sua mãe, honre os seus pais, ame os seus pais. Nós podemos traduzir a cultura da honra, do sobrenatural, por uma cultura de amor. Uma cultura de amor que impregna todo o ambiente onde nós vivemos. Também nós podemos traduzir a cultura da honra para respeito. Ame o seu Deus, honre o seu Deus, respeite o seu Deus. Ame os seus pais, honre os seus pais, respeite os seus pais. E também a cultura da honra está ligada com gratidão, ser grato por tudo.
Imagine vocês ter que ser grato pelas pessoas que estão aqui. Hoje nós fomos bem recebidos aqui. Chegamos de manhã, fomos bem recebidos no aeroporto, bem recebidos no almoço, bem recebidos na introdução dessa reunião. Fomos bem recebidos, pessoas servindo como pessoas realeza, como num lugar que tem protocolo do reino. Agora imagine se nós tivermos que devolver para elas essa honra. Como que seria? Honra tem muito a ver com as palavras. Com as palavras. Jesus falou, me batize. Ele disse não. Aí Jesus disse, vamos fazer para cumprir a vontade dele, do Pai. Então eu concordo com você. Aí veio uma palavra de honra do Pai. Veio uma palavra de honra do Pai. O Pai disse, esse é meu filho em quem tem prazer. O Pai devolveu a honra no mesmo momento. Devolveu a honra no mesmo momento. Então, como que seria? Então nós precisamos treinar a cultura da honra. Nós precisamos ser treinados nela, na cultura da honra. E deixa eu falar um exemplo para vocês. Uma vez eu peguei num culto e disse assim, eu quero demonstrar gratidão por nossa igreja que vive essa cultura desde 2017. Falei em público para eles. A cultura da honra, desde 2017. Eu prego sobre isso. Uma das coisas que eu gosto mais de pregar é sobre honra. Quero demonstrar gratidão pela nossa equipe de gestão. Vocês são vencedores, levam nossa igreja à vitória semana após semana. E eu disse, obrigado, vocês são meus heróis. Vocês são meus heróis. Os voluntários da igreja são nossos heróis. Os voluntários dessa igreja que são nossos heróis. Quantos aqui pode dar uma salva de palmas para os voluntários dessa igreja? Vocês são nossos heróis, vocês levam a igreja a vencer semana após semana, domingo após domingo, rotinas repetitivas, e vocês estão lá. O tédio da rotina, e eles estão lá, fazendo às vezes a mesma coisa, e deixando a igreja bela e formosa como ela deve ser. Quero demonstrar gratidão pela minha esposa, fui lá e exaltei a minha esposa, o nome da minha esposa é Neide. Ela está comigo na aventura do ministério que Jesus nos deu. Nunca duvidou do nosso chamado, nunca duvidou da nossa vocação, nunca desistiu. Já passamos grandes coisas, guerras grandiosas juntos, e ela nunca desistiu. E eu disse, olhei para ela na frente de toda a igreja e disse assim, você é a mulher mais encorajadora, motivadora e forte que eu conheço. Você é a melhor parceira para o que Deus me chamou para fazer. Obrigado. E eu disse na frente de toda a igreja, eu te amo. E a igreja deu glória, falou em línguas, ficou de pé e tudo mais. Então a cultura da honra, você precisa treinar isso. Você que é casado, treine isso. Para honrar a sua casa, honrar a sua esposa que não está aqui. Mas ela é muito importante na sua vida. Então isso é cultura da honra, é você ser treinado e ser uma pessoa natural expressando honra, porque você é sacerdócio real. E se é real, é realeza, e se é realeza, tem rei, se tem rei, tem protocolo de honra. E aí eu virei para os meus filhos, e eu amo muito os meus filhos, eles são uma graça, meus filhos. Eu tenho uma menina e um menino, eu chamo de menina e menina, mas é uma mulher e um homem. E eu disse, eu quero demonstrar gratidão à minha filha Raíssa, que é a nossa primogênita, uma princesa linda e filha da bênção e da honra. Obrigado por crer mais que eu até. Tenho orgulho da mulher de Deus que você se tornou. Minha alma se alegra por seu testemunho, filha. E eu virei para ela e disse, eu te amo. Aí eu virei para o meu filho e disse, eu quero demonstrar gratidão ao meu filho João Pedro, que é o nosso caçula. Você é um príncipe, falei para ele, filho da bênção e da honra. Obrigado por ser o cara que acredita que vai dar tudo certo. Obrigado por sua humildade. Eu tenho orgulho de quem você é. Você possui um grande coração pastoral, falei para ele. Tenho imensa alegria em meu coração de você estar nos mesmos caminhos da fé que eu. Obrigado, filho, eu te amo. E aí virei para o meu genro, e eu disse, eu quero demonstrar gratidão pelos filhos que os nossos filhos acolheram para também serem nossos filhos. Mateus, o nome dele. E eu disse, Mateus, obrigado, você é um homem de honra, educado e que sabe sua estação e sua fase. Obrigado por sua fé.
e por cuidar tão bem da Raíssa. Eu amo você e sua família. E aí virei para a noiva do João Pedro, que é o nosso filho, e disse: Nicole, obrigado, você é uma princesa, uma lady delicada, doce, que possui uma fé inabalável. Obrigado por ser esta filha que crê também mais do que nós todos. Obrigado por receber o chamado de Deus para caminhar com o JP, a caminhada da fé e do chamado. Amo você e sua família. É isso, você cavar na cultura da honra, é você cavar na pessoa o que ela é, que o pastor pregou aqui sobre o sacerdócio, o que você é em Deus, o que Deus depositou em você, qual o crédito de Deus, é você reconhecer crédito de Deus nas pessoas, é saber quem é a pessoa de verdade, não só o que ela faz, mas é quem ela é, a sua identidade de filho, a sua identidade de homem de Deus. Vocês são homens de Deus, eu vejo, eu reconheço vocês aqui essa noite como homens de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, cheios de fé, cheios de ousadia, cheios de força, de vigor, de coragem, de ânimo. Vocês são homens de Deus animados. Não deixe a mente de vocês falar: você está cansado, você não pode, cuidado que você está meio depressivo. Não deixe a mente falar isso para vocês, mas vocês são homens de Deus, vocês têm um crédito de Deus na vida de vocês, um depósito do Espírito Santo, dons maravilhosos. Cada um aqui tem dons que, se fazermos a sinergia, esse mundo é pouco para nós. Se fizermos uma sinergia, como Deus tem crédito e depósito, juntar todos os créditos e depósitos de Deus que está nas nossas vidas, esse mundo não é páreo para nós aqui, numa unidade de sinergia. E eu disse assim: quero demonstrar gratidão à igreja de filhos e filhas que Deus nos tem presenteado. Vocês são filhos amados da bênção e da honra. Obrigado por aceitar o chamado de caminhar junto aqui nesse lugar. Amo vocês todos demais. Vocês não têm ideia do quanto eu e minha família amamos vocês. Ei, cultura da honra é você dizer que ama. Agora eu vou testar você. Quero ver se você é macho mesmo. É difícil, né? O homem falar para o outro que ama ele, não é? O que vocês acham? Mas agora eu quero que vocês façam esse exercício, porque isso é cultura da honra. É você dizer: eu te amo, filho, eu te amo, meu irmão, eu te amo. Pode fazer isso aí do seu lado. Isso não vai mudar a sua identidade não, viu? Pode ficar tranquilo que isso não muda a sua identidade não. E se você está visitando, é assim mesmo. Homens cheios do Espírito Santo são meio malucos assim. Eles falam: eu te amo. Então vamos avançar um pouquinho nessa cultura aqui. Eu quero falar de um princípio para vocês. Primeiro, revelar Cristo e o estilo de vida em Cristo é sobrenatural. Então, cultura da honra é uma cultura que revela Cristo a nós. É além da graça que todos conhecem, é a prática da vida de Jesus entre todas as gerações. Ou seja, a gente fala assim: meu Deus, a graça maravilhosa de Deus me alcançou, pela graça vocês são salvos. Mas a graça, irmãos, é o início de todas as coisas. A graça não é o fim, a graça é o início. A graça é a salvação. Agora nós precisamos viver esta salvação, e para viver essa salvação chama-se cultura de honra. Cultura de honra. Se realmente nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus, isso não é nosso, isso é dom de Deus, e isso é por fé, e não é ninguém que pode alcançar isso fora a fé em Cristo Jesus. Se realmente a graça nos alcançou, o segundo degrau de uma vida cristã com maturidade é viver a cultura da honra, é honrar, é promover honra. Então anote aí: honra não se pede, honra se doa. Ninguém pode pedir honra. Me honre. Não, você doa a honra, você dá a honra, você é generoso em honra. Nunca peça honra, mas seja generoso. Doe honra de forma extravagante. Doe honra de forma extravagante. Honra não se pede, honra se doa, honra se dá. Então nisso nós revelamos Cristo.
Tem um caso na Bíblia da mulher adúltera. A mulher estava cheia de medo, com enorme culpa pessoal e pública entre a multidão que a acusava. Ninguém sabe o que Jesus escreveu lá. Diz que Jesus escreveu alguma coisa, mas sabemos que ele criou uma atmosfera onde o medo e a culpa foi embora, e também todos os acusadores sumiram, e a história daquela mulher mudou para sempre. Então honra se dá, honra é acima da acusação, honra atrai a justiça de Deus e não dos homens. Segundo princípio, ter um estilo doador é a cultura sobrenatural. Então o primeiro é revelar Cristo, segundo é ser doador. Esta é a cultura que chamamos de honra. Dar honra realmente libera a vida de Deus em uma situação. Essa cultura nunca é construída em torno do que eu necessito, ela é construída em torno do que eu posso dar. Então não é o que você precisa, é o que você dá, é o que você pode dar. Eu preciso, eu necessito, não. A cultura da honra é o que eu dou, é o que eu tenho para dar. A mulher, no dia que estava lá na casa, ela quebrou um vidro de perfume aos pés de Jesus, e diz a Bíblia que aquele perfume valia 1 ano de salário. Aquela mulher era necessitada, lógico que ela precisava. E Judas trouxe a cultura da necessidade. Judas falou: tem gente necessitado, tem gente que necessita mais. Por que não vendemos esse material e vamos angariar uma grana, e aí nós vamos abençoar os pobres? E Judas não entendeu nada, porque cultura da honra não é não é a necessidade, não é o que eu preciso. Cultura da honra é o que eu posso dar. E aquela mulher chegou: eu vou dar 1 ano de salário aos pés de Jesus. E Jesus falou: essa mulher vai ser lembrada em todo o tempo. E hoje nós estamos cumprindo a palavra de Jesus aqui, lembrando dela nessa reunião. Então é ter um estilo doador. Cultura da honra nos confronta sobre liderança, autoridade, disciplina. É um grande desafio aprendermos e gerenciarmos uma cultura de liberdade em Cristo Jesus. Então é liberdade. Cultura da honra é deixar as pessoas livres. Deixar as pessoas livres. Isso é cultura da honra. 3. Ter o hábito de reconhecimento do outro é sobrenatural. Quando reconhecemos a identidade de Deus nas pessoas, descobrimos o segredo de carregar a presença em nosso ambiente. Uma vez chegou um homem no nosso pequeno grupo, na nossa célula, e eu conversei com ele algumas vezes. Falei: rapaz, esse cara é mestre na Bíblia. E um dia eu estava na reunião e falei: fulano é um mestre da Bíblia, ele explica a Bíblia de uma forma muito sábia. E ele começou a chorar, chorou na reunião. E aí eu chamei ele depois e falei: por que você chorou quando eu falei que você era um mestre? Ele falou assim: porque nunca ninguém falou isso para mim. E eu estudo a Bíblia, ensino a Bíblia minha vida toda, e nunca alguém disse que eu era mestre. Então é reconhecer. O reconhecimento ajuda as pessoas a ter uma identidade forte. Às vezes a pessoa é insegura. Por quê? Porque não tem alguém que reconhece o que ela tem de Deus. E a gente tem que dar essa segurança, reconhecendo, ter esse hábito de reconhecer nas pessoas. E isso é sobrenatural. Uma cultura de honra é criada na medida em que uma comunidade aprende a discernir e a receber as pessoas em suas identidades dadas por Deus. Recebemos o que honramos e respeitamos. Já ouviram essa frase? Recebemos o que honramos e respeitamos. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. Essas são as palavras de Jesus. A vida flui através da honra. O fruto que se manifesta claramente quando se estabelece uma cultura de honra é que a vida de ressurreição de Deus começa a fluir para as vidas, os lares, as comunidades, trazendo cura, restauração, bênção, alegria, esperança e santidade. 4, ser íntimo de Jesus e Deus é sobrenatural, e ser íntimo de Jesus e Deus é viver
uma cultura de honra. Todo o ministério sobrenatural de Jesus foi porque ele tinha um relacionamento íntimo com o Pai. A vida com Jesus atrai o sobrenatural. Nosso papel é ensinar as pessoas a serem íntimas de Jesus. Isso é cultura de honra. Está vendo que a cultura da honra é bem diferente do que a gente pensa? Muitos deturpam a cultura da honra na nossa sociedade, achando que cultura da honra é bajular, achando que cultura da honra é exagerar em autoridade. Não, cultura da honra é pegar a água, a bacia, a toalha e lavar os pés, como Jesus fez. Isso é cultura da honra. Cultura da honra é você ir para a mesa. Você sabe por que a mesa é uma cultura poderosa? A mesa é uma cultura poderosa porque na mesa nós olhamos nos olhos um do outro, quando você está conversando. E quando Davi procurou um homem chamado Mefibosete, mandou colocar ele na mesa, esse homem era aleijado, deficiente das pernas. E quando colocaram ele na mesa, a mesa cobriu a deficiência dele. Então na mesa está todo mundo igual. Todo mundo igual. Então a cultura da honra também é a mesa, a bacia com água e a toalha. É lavarmos os pés uns dos outros. Vamos ser íntimos de Jesus. 5. Um ambiente seguro é um ambiente sobrenatural. A cultura da honra também nos traz segurança. Fazer as perguntas certas de maneira certa é uma das chaves para se criar um lugar seguro. Um confronto bem-sucedido depende do quanto as pessoas que estão sendo confrontadas se sentem seguras. Então, alguns pensam assim, a cultura da honra, ela afrouxa a santidade. Não, cultura da honra é santidade. Cultura da honra não afrouxa a santidade, cultura da honra é santidade. Por quê? Porque na cultura da honra, nós fazemos a letra da canção que nós cantamos. Eu não tenho medo de expor as minhas fraquezas. Por quê? Porque o ambiente é seguro. Eu não tenho medo, é o que nós cantamos ali, de expor nossas fraquezas, nossas vulnerabilidades, porque na cultura da honra o ambiente fica seguro, ninguém está ali para destruir o outro. Na cultura da honra a gente vai para um ambiente de expor fraquezas para promover e empoderar, e não para destruir. Cultura da honra é promoção e empoderamento. Agora eu quero falar de um texto bíblico para vocês. Você pode ficar de pé que eu quero orar por vocês. Eu quero concluir com esse texto bíblico, que é um texto muito importante, que é Mateus 13:58. Diz assim, Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas, e ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhes afirmou, não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra e em sua própria casa. Veja só, Jesus não pôde realizar milagre porque eles não tinham fé. E aí ele faz uma conexão da falta de fé com a falta de honra. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Honra está conectado com a vida de fé. Em Jesus. Nós cremos em Jesus está conectado com uma cultura de honra. Eles não tinham fé, mas aí Jesus conecta a falta de fé com a falta de honra na vida dele como profeta daquela cidade. Então eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, porque honra, o contrário de honra é desonra, e a desonra é um pecado impeditivo. Qual que é o pecado impeditivo? Aquilo que impede o sobrenatural. O pecado impeditivo impede os milagres de Jesus. Então coloque a mão no seu coração, levante sua cabeça. Se você quiser olhar para cima, se você quiser fechar os olhos, mas eu quero que você solte a sua voz agora em algo que eu quero orar com você. Eu quero que você diga assim, eu sou um homem de honra. Eu sou um sacerdote real. Eu sou um homem do reino dos céus, do reino de Jesus. Eu sou um homem forte, cheio de vigor, espiritual, físico, mental e emocional. Eu sou um homem realeza de Jesus.
Eu sou um homem que tem a cultura da honra, porque eu tenho Jesus, porque eu sou íntimo de Jesus. Jesus está na minha vida, por isso eu promovo honra. Espírito Santo, me revela mais profundamente a cultura da honra. Eu quero promover a honra dentro da minha casa, na minha família, nos filhos, no casamento, na igreja, com os líderes, na sociedade, no trabalho. Eu sou um homem de honra, e quando eu honro, eu tenho certeza que o céu se abre, que o Espírito Santo se manifesta, e que a voz de Deus é ouvida. Quando eu honro, Jesus é revelado. Deus, que os céus me dê essa cultura para viver todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro. Em nome de Jesus, eu decreto. Em nome de Jesus, eu profetizo. Eu sou um sacerdote, eu sou realeza, e eu sou um homem de honra, cheio do Espírito Santo. Amém. Pode aplaudir ao Senhor, da glória a Deus. Deus te abençoe. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Que coisa linda, gente. Louvado seja Deus. Quem é sacerdote aí? Quem é um homem de honra? Mas você entendeu que para você ser um sacerdote, você tem que entregar sua vida a Jesus. E para você ser um homem de honra, você precisa dos princípios do reino. Então eu quero falar com você, presta atenção. Você que está aqui, não sei se alguém te convidou, talvez você viu um banner e entrou aqui. Eu quero falar com você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Falar com você que ainda não é batizado. Olha que a mensagem falou do momento que Jesus foi batizado. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Esse é o meu filho em quem eu estou celebrando. E nós queremos celebrar uma nova vida que Jesus quer te dar. Se tem algum homem aqui que hoje precisa tomar uma decisão, o altar está aqui para você sair do seu lugar, vir até aqui e dizer: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se tem algum homem aqui que está afastado, não interessa por quê, talvez houve um momento de desonra, hoje volte para o caminho da honra. Eu te convido a dar um passo ao altar. Vir ao altar é dar o passo de honra, de sacerdote, para começar um novo tempo na sua vida. Se tem alguém que está afastado, Jesus está te chamando de volta hoje. 3, você está sem casa. Isso é uma pergunta ética. Você não tem aliança em lugar nenhum. Você não tem pastor. Você está desigrejado. Aqui tem uma família que quer dar início a novos processos na tua vida. O altar está aqui para você também ter uma casa, ter um lugar que você pertença, uma família na fé, você ter pastor, paternidade espiritual. Se você se encaixa num desses grupos que eu mencionei, eu quero que você dê um passo de fé até o altar, como homem de honra, homem corajoso, homem que quer ser transformado, que quer viver uma nova história. Dê um passo até o altar. Diga: eu, pastor. Enquanto eu escutava a mensagem, eu entendi que eu preciso mudar. Eu preciso viver realmente esse sacerdócio. Eu preciso realmente viver essa cultura da honra. Se tem alguém aqui, e a gente chama para vir no altar, por quê? Porque é um tempo de você se deslocar e dizer: eu estou indo para uma nova história. Porque quando a gente peca, a gente vai andando para o pecado. A gente tem a coragem de pecar, de fazer a besteira. Então a gente agora tem que ter a coragem, a hombridade de sair do lugar e dizer: eu preciso viver uma nova história. Eu preciso dar um passo de fé. Eu estou olhando aqui, eu conheço quase todas as carinhas, mas você sabe que todo culto aqui tem apelo.
Quem sabe você que está aqui, você fala, é eu então. É eu que preciso decidir. O altar está aqui para você. A maioria, quase todos esses homens que aqui estão, algum dia eles vieram aqui na frente e disseram eu. Inclusive eu um dia, há 25 anos atrás, 1999, um garoto ainda, fui até o altar na igreja metodista, lá em Goiânia, e disse, eu entrego a vida a Jesus. Eu quero chamar você a viver um tempo de honra, viver um novo de Deus. O altar está aqui para você. Se você resolver até o final, você pode chegar e falar, sou eu. Não tenha vergonha. Eu sempre falo, essa é a hora de ser sem vergonha. Não precisa ter vergonha. Agora é a hora de ser sem vergonha para tomar uma decisão. Enquanto você está orando, deixa o Espírito Santo mover. Você pode tomar a sua decisão. Vir aqui. O altar vai estar aqui para você. No final, vão ter líderes aqui orando por você. Se você que quer uma oração, quer tomar uma decisão, poxa, fiquei com vergonha aquela hora, mas ora por mim aqui, me abençoa. Alguém vai abraçar, vai pegar o seu contato. Vão ter líderes aqui, o Caio, o líder da nossa intercessão, mas alguns líderes estarão aqui. Como a gente está falando de honra, eu quero convidar você a honrar a sua casa, ser um sacerdote da sua casa da fé, devolvendo o seu dízimo e trazendo a sua oferta. Isso é um princípio de honra, isso é um princípio sacerdotal. Você devolver o seu dízimo, você abre os céus sobre a sua casa. Olha aí, ó, olha aí, ó, olha ele aí, ó. Dá um aplauso na vida dele. Você trouxe ele, não foi? Como é que é o seu nome? Sinoé. Noé. Você já é batizado, Sinoé? Então você vai entregar sua vida a Jesus hoje. Você vai fazer uma oração confessando Jesus como Senhor e Salvador. Você vai ser batizado. E você vai começar. Você tem quantos anos? 15. Está na adolescência. Você vai começar a entrar na vida adulta numa história de honra. Eu quero que você repita essa oração. Diga assim: eu reconheço. Eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu renego, Eu desfaço desfaço todo pacto, todo pacto, toda aliança, todo contrato que fiz, sabendo ou sem saber, com o diabo. Diga: Senhor, a minha vida, a partir de hoje, é é totalmente sua. Diga: Pai, escreva escreva o meu nome no livro da vida. Vem cá, Sinoé. Deus te abençoe, filho. Começa um tempo novo de vida, de filiação, de paternidade, de renovo do céu. Seja cheio do Espírito Santo. Você é um selo para mim nessa noite, para essa igreja, de uma geração que vem para fazer sucessão e honrar aquilo que a geração anterior fez e está fazendo, em nome de Jesus. Vai lá que tem um povo te esperando. Olha. É. Louvado seja Deus. Como você viu, né? Tá lá, agora tá lá no hall para você nunca esquecer. Evangelho é salvação, o resto é acessório.